Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara. Eu vim falar com vocês hoje sobre Uma Chama Entre as Cisas da Sabah Tahir. Esse livro foi publicado em 2015, traduzido aqui no Brasil pela editora Verus. A tradução é do Jorge Ritter. Fiquei com vontade de ler ele para entrar na leitura coletiva do Maddox Literário, do Paulo. Assim, fiquei em dia com a leitura coletiva? Não, mas pelo menos eu li o livro. Aquelas. Isso é o mínimo que você poderia ter feito. Esse livro tá no Kindle Unlimited, né? O primeiro livro da trilogia. O terceiro foi lançado recentemente e eu acabei de ler o segundo mês passado. E assim, tô nervosa. A leitura coletiva já tá no terceiro, eu tô fingindo que sou doida. Bom, esse é um livro de fantasia. Vou procurar o tradutor na Amazon e eu vi que as pessoas ficam reclamando porque não tem o mapa. Mapa? Que mapa? Nunca nem vi esse mapa, nunca nem vi a sombra dele. Mas é um livro de fantasia, assim, diferente do que a gente tá acostumado, acredito eu. Tem uma vibe diferente, tem uma coisa mais séria. É um livro de fantasia jovem adulto, tem um tom, sabe? Um tom muito sério. E vocês vão entender já já porque eu estou falando disso. Nesse mundo fantástico existem vários povos, né, em vários territórios. E a gente vê que os marciais são um povo que meio que dominou uma técnica de siderurgia e por isso eles conquistaram e dominaram todos esses povos, escravizaram e etc. Alguns povos vivem meio que em harmonia, assim, uma harmonia meio assim, se você sair da linha eu vou te matar e te escravizar. Mas assim, é aquela harmonia, sabe? Aquela coisa bem harmonizada. E outros, eles simplesmente estão assim, matando e escravizando. Alguns desses outros povos são os eruditos, que tem um destaque, porque nossa personagem principal é uma erudita. Tem os navegantes, os tribais, enfim, tem uns outros assim. Fica claro que os marciais dominaram todos esses povos e meio que fizeram isso por causa do domínio dos metais, do seu militarismo, né? Do seu automilitarismo. Tem essa característica muito bélica, que é simbolizado principalmente pela figura dos máscaras, que são tipo o exército de elite desse povo aí. E eles usam uma máscara grudada no rosto que nunca sai. Eu fiquei, assim, extremamente passada com essa informação. Mas tudo bem, né? Cada um é cada um. O livro, ele é narrado em primeira pessoa pela perspectiva de dois personagens, Laia e Elias. A Laia é uma erudita, tá vendo basicamente o seu povo ser massacrado. Ela vive com os avós e com o irmão, Darin. Os pais dela morreram e a gente fica, assim, bem sem saber detalhes, assim, sobre isso. É umas coisas que, né, você fica com Deus pra você descobrir o passado dos personagens depois, tá? Vários detalhes que ela deixa pra trás, mesmo na narrativa ali, tão focada nos pensamentos dela. O Elias, por outro lado, está treinando pra ser um máscara. E ele é um personagem muito interessante. Mas calma, vamos com calma. Eu estou calma. Você tá calmo? Eu tô calma. Eu tô calma. Elias é um personagem que a gente vê que está em conflito, claramente, porque ele está prestes a se formar pra ser um máscara, né? Tem a academia lá especial dos cretinos máscara. Ai. Pior que eu falo máscara, eu fico pensando no máscara, sabe? E ele quer desertar, ora. Porque ele não concorda com os valores e com tudo, na verdade, da instituição, que é basicamente escravizar as pessoas e matá-las e criar crianças para serem máquinas de matar, traumatizando-as com seus piores medos e... coisa básica, né, gente? Na quarta série. O livro começa com uma batida na casa da Laia, uma batida de máscaras, porque eles ficam constantemente, né, ali policiando aquela área, né, que ela tá vivendo ali com os avós. E ela desconfia que o irmão dela tá trabalhando com os rebeldes. Sim, tem uns rebeldes. Ela acaba se separando da família, principalmente do irmão, que é levado pelos máscaras, e ela foge, consegue fugir. E agora ela tem que procurar resistência pra eles tentarem ajudar a salvar o irmão dela. Ela se martiriza muito por ela não ter lutado pra tentar salvar o irmão dela no momento que ele foi capturado. E assim, ela se sente muito covarde. E ela torna essa missão de encontrar ele, tipo, a missão da vida dela. Basicamente se destrói entrando nessa jornada, assim, impiedosa pra conseguir ajuda pro irmão dela. Não importa o que ela tem que fazer pra conseguir isso, ela vai conseguir, basicamente isso. E nessa jornada ela acaba se descobrindo muito mais forte do que ela jamais se imaginou. Gente, é cada coisa que essa menina passa. 10 anos de terapia não salvava, não. Eu fico assim... Quando você acha que não dá pra ficar pior, piora. Eu acho que esse é o lema dessa série de livros. Quando você acha que não dá pra piorar sob nenhuma circunstância,
A Valar piora. Mas piora, assim, num nível que nem você tinha imaginado. Sua imaginação não conseguiu entender o nível da piora que vai acontecer ali. Bom, voltando pro Elias, ele quer desertar e se vê em uma encruzilhada. Pois chega um momento das eliminatórias, que é basicamente o momento que acontece, sei lá, em não sei quantos anos pra decidir um novo líder dos marciais. Tem uns sacerdotes lá muito doidos que meio que chegam e falam: olha, você foi um dos escolhidos pra participar dessa competição mortal e traumatizante pra se tornar um novo imperador. E o menino quer desertar, né? Você quer fugir dos seus problemas? Seus problemas vão atrás de você, meu bem. Ele tem basicamente duas escolhas. Ou ele deixa tudo pra trás e deserta, ou ele fica pra fazer parte, do jeito que for, da decisão de quem vai ser o novo imperador. Esses dois personagens não queria estar na pele deles, não. Os dois representam claramente lados opostos de um conflito que existe entre os eruditos e os marciais. Os dois são figuras muito importantes para o futuro do mundo e os dois também não se encaixam nos papéis que lhes foram designados, de maneira alguma. E nem em todos os outros papéis que tiver. Na verdade, eles não se encaixam em lugar nenhum, porque os dois só sabem atrair problema. Em certo ponto da trama, as histórias da Laia e do Elias, que sempre estiveram conectadas de certa forma, se encontram. E uma coisa que eu acho muito linda, eles causam um impacto muito forte um no outro e na vida e na trajetória um do outro. Obviamente que eles meio que se apaixonam, sim. Mas eu sinto que a conexão deles é uma coisa que vai muito além de estarem apaixonados. Assim, gente, a ação do negócio começa desde a primeira página do livro, né? Os personagens começam a se ferrar bem no começo. Mas isso não atrapalha, viu, a construção dos personagens. Na verdade, é quando eles estão no meio da ação que a gente vê os momentos mais impactantes e que dizem mais sobre a personalidade desses personagens, que são construídos, assim, de uma maneira que eu não sei se é catastroficamente incrível, assim, ó. Como eu tava dizendo, como essas personagens reagem a esses conflitos diz muito sobre essas personagens. Sobre as personagens secundárias, eu fico nervosa. São ótimas. Em especial, uma personagem secundária, que é a Helene, melhor amiga do Elias. Assim, até onde eu tô na série, eu não sinto que ela teve, assim, o desenvolvimento que ela mereceu, assim, plenamente. Mas ela, com certeza, é uma personagem que merece um shout-out, ela merece ser comentada e merece ser um destaque, porque ela tem muita influência sobre o Elias, e dentro da história também. E ela é uma puta de uma guerreira foda pra caralho. Falei muitos palavrões, talvez. Também temos vilões aqui que simplesmente são perversos, como a comandante. Mas eu não vou gastar minha saliva falando dessa mulher horrível, porque a resenha é minha, se eu não quiser falar dela, eu não falo. Os elementos fantásticos é uma coisa muito legal aqui, porque eles vivem nesse mundo onde o que manda, né, é a força bélica militar dos marciais e os seres fantásticos, que são tipo uns espectros, uns bichos assim meio chato e super fortes, só dos contos dos outros povos, uma coisa que foi deixada pra trás, mas que é óbvio que agora vai retornar pra atrapalhar esses protagonistas da maneira que eles puderem e pra deixar a história com um tom mais sombrio. Isso dá um tom bem interessante pra história, de certa forma. Esses seres fantásticos e elementos fantásticos, como magia, etc., são apresentados como histórias para crianças dormirem. Eu gosto muito dessa perspectiva de histórias de Ninar se tornarem algo real e perigoso. E tipo assim, agora eu cresci e essas coisas que eu achei que eram só uma fantasia são reais e vieram aqui pra fuder comigo. Eu gosto disso. Isso dá uma impressão de que as personagens cresceram e elas realmente crescem, não só fisicamente, mas crescem na trama, né? Do começo do livro pro final do livro existe um crescimento gigantesco nas duas personagens. Devo avisar sobre os gatilhos que existem aqui, gente. Como eu falei, esse é um livro que, apesar de ainda ser um livro de fantasia jovem adulta, é um livro que eu acho que tem um tom mais sério, mais sombrio. E existem aqui temas sensíveis como estupro, violência gráfica, ferimento, sangue, etc. Gente, eu dei 4 estrelas pra Uma Chama Entre as Cinzas, mas realmente, assim, é um livro incrível de fantasia e que sai fora dos padrões dos livros que a gente lê, porque existe representatividade aqui, os personagens principais são não brancos e a própria Saba é não branca. O próprio fato dessa história envolver tão fortemente essa coisa da dominação e da escravidão, isso é muito forte nessa história e é realmente tratado de uma forma muito
muito responsável, eu sinto, dentro desse livro. Então, assim, é uma leitura que vale muito a pena, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha de Uma Chama Entre as Cinzas. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal para receber os meus vídeos. Também me siga no Instagram e no Twitter. E confere aqui embaixo os grupos de leitura coletiva que eu tô organizando, porque tá sendo muito legal. Um beijo e até o próximo vídeo.